Olá, colegas, sejam bem-vindos a mais um 15 minutos de Udemo. Nesta edição vamos falar sobre projetite. Como é que é? Conta-se que um rico comerciante de temperos decidiu fazer uma boa ação de fim de ano, doando caixas de temperos diversificados em grandes quantidades às famílias mais pobres da cidade. No início, como as caixas estavam fechadas, foi uma festa e uma grande alegria para todos. Depois, vendo o que havia dentro das caixas, as famílias procuraram o comerciante, pedindo-lhe que trocasse os temperos por arroz e feijão. Se as famílias não tinham arroz nem feijão, de que adiantariam tantos temperos? Como o comerciante trabalhava apenas com temperos, ele não pôde atender o pedido. As famílias, então revoltadas, atiraram as caixas no chão. Moral da história: não se dá temperos para quem não tem o que temperar. Não se dá talher de prata para quem não tem o que comer. Há uma doença na praça que não é nova, mas que se agravou nos últimos anos. Pode-se chamá-la de projetite. Como é que é? Quem sofre dessa doença tem o seguinte comportamento: vive do prazer que lhe dá traçar e iniciar projetos, mesmo que eles não tenham continuidade e que não obtenham o resultado esperado. Aliás, esses projetos, regra geral, não funcionam mesmo, porque outra característica da doença projetite é que ela acomete mais os alienados, ou seja, as pessoas que sofrem de distanciamento da realidade. Uma das modalidades da doença é a projetite por conveniência. O doente tem necessidade de fazer projetos, sabe que esses projetos não funcionam, mas tem a consciência do efeito oculto dos projetos. Ele sabe que um projeto de educação pode não trazer nenhum benefício para a educação, mas poderá dar frutos em outras áreas, principalmente na política. E aí, o resultado político passa a ser o verdadeiro foco do projeto. Em menos de um mês, a SEDUC desagou uma enchente de projetos na rede, nos mesmos moldes do comerciante de especiarias, que doou caixas e mais caixas de temperos para as famílias pobres que não tinham o básico em casa: o arroz e o feijão. Alguns exemplos: projeto de apoio à tecnologia e inovação, que poderá contar com até 3 professores em cada escola. Projeto de assistência ao currículo, PAC, que contará com vários professores, com um trabalho de caráter formativo, prático e reflexivo. Projeto de acompanhamento de um agrupamento de unidades escolares, feito por um professor coordenador, usurpando a função dos supervisores de ensino. Projeto de coordenação da área de tecnologia educacional, na diretoria de ensino, feita por um professor coordenador. Projeto de coordenação de programas da pasta, na diretoria de ensino, usurpando também a função dos supervisores de ensino. Projeto de coordenação de convivência, na diretoria de ensino, feita por um professor coordenador. Professor orientador de estudos, POE, na ampliação híbrida. Projeto de inovação tecnológica para as escolas conectadas. Para atender esses projetos, cada diretoria de ensino terá direito a um mínimo de 16 e um máximo de 22 professores coordenadores, os chamados PCNPs. E os alunos continuarão sem aulas de língua portuguesa, matemática, física, química e biologia por falta de professores lá nas suas escolas. Muitas escolas ficarão ou continuarão sem o GOI, gerente de organização escolar, em função de um comunicado externo conjunto da Subsecretaria CGRH 2021, número 17. Ressalte-se que muitas dessas escolas também não têm os agentes de organização escolar nem agentes de serviços escolares.
Com relação aos professores necessários para atender aos projetos, temos algumas perguntas. De onde virão eles? Uma vez que, conforme dados divulgados pela própria SEDUC, no ano de 2020, faltaram muitos professores em sala de aula. Onde serão formados, capacitados e treinados esses professores para suas funções? Esses professores receberão os mesmos salários que todos os outros, ou seja, os mesmos salários de miséria? A SEDUC ainda não conseguiu enxergar a realidade que a falta de professores e o desinteresse pelo magistério deve-se a dois principais fatores: os baixos salários e as más condições de trabalho. O professor Nuno Crato foi ministro da Educação de Portugal de 2011 a 2015. Com a reforma que ele implementou, Portugal conseguiu superar a média da OCDE no PISA. Essa reforma teve uma receita clássica. Eliminou projetos dispersos, estudo acompanhado e deu prioridade, com mais tempo de aula, às disciplinas fundamentais estruturantes. Ressaltou que projetos são auxiliares do ensino, não podem ser sobrevalorizados. Investiu no apoio aos alunos com mais dificuldades, com mais horas de aula e mais professores. Reduziu o número de professores em funções de apoio, ou seja, fora da sala de aula. Aqui em São Paulo, pelo contrário, administrar a educação é criar projetos. Não importa que eles sejam castelos de areia, desestruturantes, dispendiosos e ineficazes. Para a população local e de outros estados, com tantos projetos anunciados, passa-se a imagem de que em São Paulo muito está sendo feito pela educação pública. E é verdade, muito está sendo feito sim, mas para destruir o pouco que restou de bom na escola pública estadual. Senhor secretário, senhor governador, menos tempero e mais alimentos, menos projetos, mais professores, mais funcionários, melhores salários e condições de trabalho. Chega de inventar. Obrigado, colegas, pela atenção e até o próximo 15 minutos de Udemo.